O Datena, que tá ao vivo agora, inclusive. Aliás, estamos com mais audiência que o Datena na TV Brasil, na Rádio Nacional. Recebeu Jamil Chad, vamos ver juntos aí, análise internacional? Vamos lá, queridos, faltando 82. Galera, você tem 10 reais para contribuir aqui com o nosso canal, gente? Importantíssimo. Clica no cifrãozinho aqui do seu lado direito embaixo, utiliza seu cartão de crédito ou cartão Google cadastrado, faça uma contribuição para a Folha TV, para a gente poder se manter. E alguém pode virar membro do canal ou dar uma membresia de presente para a galera fazer curso de jornalismo. A gente precisa muito do apoio de vocês neste exato momento. Vamos ver o Datena. Errou. Entendeu? A justiça tem os... E o termo exato é esse mesmo. Os outros que se ferrou, não foi eu de concordância, não, porque os outros sou eu. Pois não, Jamil? Bom dia, Datena. Bom dia, Agostinho. Olha, lá na Lei Magnitsky tem uma cláusula que diz o seguinte: os cúmplices serão também punidos. Você está me chamando de cúmplice, é isso? Tá vendo? Não, Formação de quadrilha que vai dar. Eu tô ferrado se vier a Lei Magnitsky em cima do Agostinho. Porque outros eu já estou me ferrando, imagina se eu sou cúmplice. Para você ter uma ideia, Datena, para você ter uma ideia, quem é alvo da Lei Magnitsky, ele não pode nem receber e-mail naqueles e-mails que são de empresas americanas, não pode falar por WhatsApp, não pode, etc., cartão de crédito. Então, assim, todos nós estaríamos implicados se o Agostinho for nesse caminho. Mas vamos voltar à guerra aqui, porque o Donald Trump acabou de soltar mais um dos seus comunicados nas redes sociais com uma ameaça e, ao mesmo tempo, dizendo que está negociando. Vou ler aqui para você, Datena. Ele diz o seguinte: os Estados Unidos estão em negociações sérias, olha só, negociações sérias com um novo regime mais razoável para encerrar nossas operações militares no Irã. Grandes progressos foram feitos, mas se por algum motivo um acordo não for alcançado em breve e se o Estreito de Hormuz não for imediatamente aberto para negócios, concluiremos nossa adorável estadia no Irã, explodindo completamente todas as suas usinas de geração de energia elétrica, poços de petróleo e a ilha de Karg. Datena, me desculpe pelas palavras, mas não são minhas. São as frases que Donald Trump colocou nas redes sociais para, de um lado, falar que está negociando e, do outro, dizer que, claro, se essa negociação não for adiante, ele simplesmente vai explodir, essa palavra que ele utilizou. Agora, dito isso, Datena, hoje pela manhã, antes de Donald Trump soltar essa comunicação, basicamente pelas redes sociais, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que não tem nenhum tipo de negociação direta com os Estados Unidos. O que teve foi a proposta, os 15 pontos que Donald Trump passou para o Irã, via diplomatas paquistaneses, que eles receberam, acharam excessivo, acharam que aquilo ali não é um começo de negociação, devolveram com as exigências iranianas, mas que não existiria um contato direto entre os Estados Unidos e Irã. A gente sabe que dos dois lados, o que não prevalece é a transparência. Então fica difícil, obviamente, a gente fazer aqui uma avaliação de quem é que está com a razão. O fato é que Donald Trump continua fazendo as suas ameaças. Então, a coisa mais maluca que existe aí, de tudo isso que a gente falou, o explodir o Irã não me assusta. Porque quando ele veio aqui para a Venezuela, ele disse: nós vamos matar todos eles. Com o Irã foi a mesma coisa, nós vamos matar todo mundo. Então ele usa o termo matar. Né? Então explodir o Irã é a mesma coisa que ele usa. Não me espanta isso partindo da cabeça maluca do Trump. O que me espanta é ele dizer que está negociando com um novo regime. Que novo regime é esse do Irã? Precisa avisar o Irã que tem novo regime lá, porque não tem regime novo nenhum. É o mesmo regime teocrata que é o filho do Khamenei, e parece que a grande informação que a CIA deu para ele é que o cara é gay. E daí que o cara é gay? Essa é a grande informação que a CIA deu para o Trump. Então, o cara é completamente maluco e está botando o mundo de ponta cabeça. E isso tem gerado séria crise interna dos Estados Unidos, porque ontem teve passeatas, manifestações contra o Trump em boa parte dos Estados Unidos da América do Norte, dentro da casa dele. Eu estou enganado, Jamil? Não, é isso mesmo. Na verdade, alguns ativistas
chamaram essa passeata, essa marcha, como o maior protesto já feito contra um presidente norte-americano na história. Então, de fato, não é uma situação agradável para ele internamente. Ele está com a popularidade em baixa, ele sabe disso, não é falta de informação. Agora, quando ele fala sobre um novo regime iraniano, é curioso, viu, Datena? Pelo seguinte, lá atrás, quando a guerra ainda não tinha começado, ele disse que ele entraria em guerra para levar democracias aos iranianos, né? Então, era para acabar com o regime. Quando a proposta foi apresentada para os iranianos, não falava em queda de regime. Não falava, não havia nenhum tipo de referência a um novo governo. Aí ele foi, obviamente, criticado em casa por, basicamente, mentir, né? E aí, como é que ele resolveu a mentira? Mentindo de novo, né? Dizendo que não, na verdade, a gente está negociando com um novo governo. Que novo governo? É simplesmente uma substituição daqueles que estavam no poder, porque aqueles que estavam no poder foram assassinados, foram alvos de assassinatos. Então, não é um novo governo, porque nós agora temos uma nova liderança. A nova liderança é ainda parte da estrutura, da mesma estrutura. Sim, estão dispostos a negociar? Aparentemente sim, mas não nas condições colocadas pela Casa Branca. Olha, não tem nada de lógica do que o Trump fala. Essa é uma das principais falhas daquilo que o Trump diz. Ninguém sabe nos Estados Unidos por que ele entrou em guerra. Normalmente, ele diz, olha, é um regime teocrata, ditador, e que, em nome da religião, mata pessoas, tortura pessoas, como se os Estados Unidos não tivessem Guantánamo para fazer coisa parecida, não é verdade? Mas vá lá, vamos derrubar o regime teocrata do Irã, que está matando, assassinando pessoas. E, de repente, quando ele faz as 15 ponderações dele, ele não considera um novo regime. Ele diz que está negociando com o regime do Irã e que se aceitar... Gente, cadê o superchat, turma? Vamos? Estava tudo certo. É isso que o Jamil quis dizer, não, Jamil? Exatamente, Datena. E está aí, e obviamente, essas 15 propostas, algumas poderiam ser, sem dúvida nenhuma, alvo de negociações, outras o Irã diz que não está disposto a negociar, como, por exemplo, acabar com todo o programa nuclear, inclusive para fins pacíficos. Não, o Irã diz que tem direito, como qualquer outro país, de ter um programa nuclear de alguma forma. O governo americano diz que não. Talvez, Datena, para, vamos dizer assim, suspender esse impasse, tem uma nova iniciativa aí que pode vir a dar frutos, que é o seguinte: esses mesmos paquistaneses que estavam levando as propostas do Donald Trump para os iranianos, hoje pegaram um avião e foram para a China. Foram justamente conversar... Vamos fechar esses membros, gente, um só. Conversar com Pequim, para que Pequim também volte a fazer parte, basicamente, das negociações para encontrar uma solução para a guerra. Ou seja, os paquistaneses, que são os mesmos intermediadores da negociação entre Estados Unidos e Irã, se deram conta que talvez vamos ter de incluir aquele outro grande ator do cenário internacional, a China, para eventualmente suspender esse impasse e conseguir algum tipo de negociação diplomática. Então vamos ver o que vai dar aí nessa busca por um envolvimento da China nessa negociação. Não, a China é a principal interessada, que é que mais importa petróleo do Irã é a China. E é uma das maiores potências do mundo hoje, já batendo de frente com a economia americana. Mas para encerrar, Jamil, com essa brincadeira toda, o preço do barril foi a 115. Lembrando que com a invasão da Ucrânia, chegou a 130. Se essa encrenca aumentar, se houver invasão terrestre, na ilha de Karg, por exemplo, por parte de americanos e israelenses, possivelmente tropas americanas, tem quase 30 mil soldados já na região, ele pode chegar a estratosféricos números de $200. O barril de petróleo estava 60 em janeiro desse ano, estava $60. Então, o barril já está 115, não é isso? Eu estou enganado? Exatamente, Datena. E, claro, há uma enorme preocupação de que isso tem um impacto muito além do setor, vamos dizer assim, do petróleo, de energia. Energia é tudo, basicamente, na economia mundial. Para você ter uma ideia, Datena, em alguns países asiáticos, já estamos vendo aí a decretação de feriados, né, para reduzir justamente o consumo de energia. No Cairo, no Egito,
os comerciantes foram instruídos a apagar as luzes durante a noite, basicamente, dos seus Sim, o negócios, Flávio, né? para também economizar Vassalo desgraçado. energia elétrica. Ou seja, Gente, tá tendo cadê um impacto vocês, pra turma? muito 10 e além, 8. Vamos fechar no ali horário da região hoje. ou Vamos daqueles pingar, envolvidos gente. diretamente no conflito. Uma outra constatação, a FAO, né, o órgão da ONU para a alimentação, apontando que todos nós vamos sofrer no que se refere ao preço dos alimentos, seja pela questão do transporte, seja por conta dos fertilizantes. O relatório da FAO é absolutamente transparente, dizendo, olha, não adianta achar que são só aqueles países ali do Golfo que vão ver o preço dos alimentos aumentar. Não, todos nós teremos um impacto. E, no caso da América Latina, esse impacto também será com destaque. Não apenas o preço do alimento vai aumentar, mas a renda do agricultor vai cair, porque, claro, vai ficar tudo mais caro. Então, realmente não é uma guerra que eu diria que tenha chegado, nunca uma guerra chega num bom momento, mas, sinceramente, neste momento, um conflito prolongado pode sim jogar a economia mundial numa nova recessão. Não, o mundo está diante de absurdos que eu não ouvi há muito tempo. O Odair da Agência Brasil vai te dar uma notícia, ouve aí, depois, obviamente, que você continua a sua vida, que é atribulada pra caramba, principalmente agora em período de guerra. Mas ouve essa notícia, que para mim é um absurdo, uma coisa... Não tem lógica isso. Vamos, gente. Oi, bom dia, Datena, bom dia a todos. Exatamente, Vera. Então, exatamente isso. A Polícia de Israel proibiu ontem, nesse domingo, a entrada do cardeal Pier Batista Pizzaballa na Igreja do Santo Sepulcro para a realização da missa de Domingo de Ramos, que Santo abre a Semana Sepulcro Santa. é onde Jesus foi enterrado. Exatamente. E, enfim, essa missa, essa celebração acontece todos os anos, normalmente, e é a primeira vez em séculos que isso aconteceu. Nunca proibiram um católico de rezar a missa no Domingo de Ramos lá. Exatamente. Quer dizer, são coisas absurdas. Como é que é o nome do cardeal? Pier Batista Pizzaballa. Mas também o Vaticano podia ter mandado outro cara com outro sobrenome lá. No meio de uma guerra, manda um cardeal que chama Pizzaballa. Pô, brincadeira também. Parece entrega, né? Não parece serviço de entrega? Cardeal Delivery. Pizzaballa. Não, para o homem aí, pô. Acho que foi por causa do sobrenome, mas é um absurdo, porque Israel jamais teve essa ação de não permitir que um cardeal católico pisasse, não na bala, mas lá em Jerusalém, no Santo Sepulcro, não é verdade? Para celebrar o Domingo de Ramos. É um absurdo. Está acontecendo, o mundo está de ponta cabeça e o responsável por isso são dois, o Trump e o Netanyahu, né? Pois não, eu não estou tomando partido, eu não vou me meter num conflito milenar lá no Oriente Médio. Eu não vou tomar partido de nenhum lado, mas tem exageros aí que toda guerra é estúpida, mas exageros que não se pode aceitar. Pois não, ô Jamil. Tatena, esse tema eu acompanhei com muita atenção ontem, porque de fato teve uma repercussão global, mas global mesmo, não apenas no noticiário. Por exemplo, Giorgia Meloni, a chefe do governo italiano, de direita, não estamos falando aqui de uma progressista, não é nada disso. Uma mulher, uma líder de direita, dizendo que estava absolutamente chocada com essa decisão justamente da polícia de Israel de impedir a entrada do cardeal. Cardeal que, por sinal, Datena, era papável, para você ter uma ideia. Quase chegou lá. Né? Então, claro... Pizza tem que ser papável, né? Não, Exato, o problema não é a pizza, é o pisa-bala. Pisa-bala. O problema é aquele pisa-bala. Agora é seríssimo, sem brincadeira. Obrigado, seríssimo. Socorro. Não, com todo respeito ao povo de Israel, isso é um absurdo. Com todo respeito ao povo, não é porque eu sou católico, não. Isso é um absurdo. Em séculos, isso não acontecia. Quer dizer, não é o povo de Israel, é aquela mente doentia do Netanyahu que boa parte do povo de Israel não suporta. Se não houvesse guerra, esse cara estava preso, ele é suspeito de corrupção, e boa parte essa mente doentia do Trump. E o Netanyahu também se manifestou sobre isso. Ele falou que a proibição foi por questões meramente de segurança, que não teve nenhuma intenção maliciosa por trás disso tudo. Inclusive, como o Jamil falou, em relação à guerra contra o Irã.
enfim, só uma questão de segurança. Inclusive, como o Jamil falou, o governo brasileiro também se manifestou através do Ministério das Relações Exteriores. A nota do Brasil disse que Israel não está habilitado a exercer a soberania em nenhum território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental. Pois é. Diga, Jamil. Não, eu só queria colocar num contexto pelo seguinte, é verdade que desde o dia 28 de fevereiro, quando a guerra começou, o que fez o governo de Israel foi basicamente fechar todos os locais sagrados. Mas não é um fechamento completo. É um fechamento Ana para Cláudia. grandes manifestações. Ou seja, claro, se houvesse uma missa... 73 é o que falta, pessoas, gente. Vamos lá. obviamente ia ser proibido. Mas esse 73 não, cardeal 72. já tinha justamente previsto que isso não iria acontecer. Quem manda um membrinho, gente, pra gente fechar? Cancelou a caminhada que ele faria, que é tradicional de Domingo de Ramos, inclusive em Jerusalém, que imagine em outro lugar que fosse mais tradicional que uma caminhada em Jerusalém no Domingo de Ramos, né, Datena? Então ele cancelou isso, ele cancelou todos os eventos, ele iria entrar no local, no Santo Sepulcro, para celebrar uma missa. Não significa que haveria 200 pessoas, não. Era entre eles, entre os religiosos apenas. Porque, claro, há séculos isso é feito. E, claro, quando ele foi proibido, o Vaticano fez algo que raramente o Vaticano faz, que é colocar um comunicado para dizer que aquilo ali era um absurdo. Né? Então, não é a oposição que disse, não, é o próprio Vaticano, com todo o cuidado que o Vaticano sempre tem, colocou um comunicado para dizer que isso tinha acontecido. Aí nós tivemos Giorgia Meloni, de direita, criticando, Emmanuel Macron condenando o ato, o governo brasileiro e vários outros falando justamente que isso era inadmissível. Uma coisa é você proteger os locais durante a guerra, as pessoas, etc. Isso está absolutamente, vamos dizer assim, dentro de um contexto de segurança. Neste caso, pelo menos é o que aparenta ser, não era uma questão de segurança. E o Vaticano tenta se aproximar da igreja judaica já há muito tempo. As manifestações dos papas têm sido favoráveis a isto. Né? Vários papas já se manifestaram com visitas a Israel e daí por diante. Acontece que ainda tem aquela rusga de que a Igreja Católica defendeu os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda existe essa rusga e que não sei quando vai terminar. A verdade é que tudo de ruim que o mundo tem, tudo que de péssimo o mundo tem, está aparecendo demais com esse conflito lamentável que já é globalizado. Não adianta você dizer, olha, será que vai ter uma terceira guerra mundial? Acho que já ela está acontecendo, não na proporção que a gente espera que chegue, né? Que não chegue. Porque se chegar na proporção que a gente não espera que chegue, não sei se foi o Einstein ou se foi o Stephen Hawking que disse que, olha, a gente sabe como vai começar a Terceira Guerra, mas não sabe como é que vai começar a Terceira Guerra, mas vai terminar com paus e pedras. Não sei se foi o Stephen Hawking ou se foi o Albert Einstein, realmente não lembro, mesmo porque não tenho cabeça para ficar lembrando de 300 mil coisas ao mesmo tempo. Mas é isso mesmo. Se continuar essa escalada de guerra, já alguém aperta. Você tem alguma dúvida que o Netanyahu não teria equilíbrio para apertar um botão daquele arsenal nuclear de 90 ogivas nucleares que ele tem? E o Trump? Você acha que se ele estiver perdendo uma guerra, ele vai apelar e soltar uma bomba nuclear ou não? Então, como é que você pode confiar num cara desse? O Putin do outro lado, que também não é nada equilibrado. Então, meu amigo, a gente está sentado em cima, a gente falava de um barril de pólvora, agora de um sistema nuclear enorme, capaz de destruir o mundo várias vezes. É isso, né, Jamil? Um abraço grande. Tem mais alguma coisa? Um abraço, querido. Um abraço a todos. Ô, louco, Lilian! Obrigado, querida. Bom dia. Os chefes da ONU dizem o seguinte, nós estamos flertando com uma catástrofe nuclear. 61 pilas é o que falta. A própria liderança da ONU. Vamos lá, gente. Vai exatamente nessa tua lógica, Datena. Tá vendo? Eu podia ser diplomata na ONU. Com essa capacidade que eu tenho de diplomacia, Vamos analisar essa possibilidade. Guerras e conflitos e tal. Você imaginou? Não, eu estou muito mais por Trump, por Netanyahu, eu sou mais xarope que esses caras. E não podia ser diplomata, eu reconheço isso. O problema é que o Trump e o Netanyahu não reconhecem, e nem o Putin.
Não, e você Aliás, é eu muito fico mais puto sério que essa quando gente que toda. bobagem. Ó, aliás, falando Sério eu não sou, mas não sou tão sério. babaca como esses caras todos aí. Ó, e hoje, a gente está falando do preço do barril, que está explodindo o preço aí do petróleo. Hoje vai sair a resposta dos estados sobre a proposta feita pelo governo federal para subsidiar o preço do diesel, o litro do diesel. Né? A última proposta, bom, era para zerar o ICMS, os estados Vamos ver se os pipocaram. governadores continuam defendendo o imposto, né? Então, agora a ideia para tentar... A conta vem na eleição, não vem não? Já. É. A proposta mais recente do governo federal é de subsidiar e diminuir R$ 1,20 por litro de diesel. R$ 1,20. 60 centavos seriam subsidiados pelos estados, 60 centavos pela União. Daqui a pouco talvez os caras estão dando diesel. Não seria uma má ideia. Eleitoral, né? Não, mas se ferre, se quiser dar diesel também, nós estamos assim. Cara, eu tô surpreso com isso mesmo, viu, Lucas? O Datena é cúmplice de um péssimo formato policialesco, né? Agora, gente, esses caras de televisão, eles são todos malacos, né? Eles sabem fazer bem programa, né? E é uma coisa bem interessante. Justiça seja feita, estamos com mais audiência que ele, tá? Mas é legal resgatar, porque ele tá fazendo, de fato, um bom trabalho e tá tendo convidados interessantes. Entrevistou a Erika Hilton muito bem. E, turma, vamos fechar essa meta. Tava conversando com a Xanda, estava conversando com a gente aqui. Nós temos livros com desconto, com cupom de desconto na editora Contra a Corrente. A gente tem livros que a gente oferece para vocês. Vamos adquirir livros, gente. Vamos adquirir conhecimentos. Volto para aquela questão que eu abordei para vocês no editorial no começo. É um jogo de xadrez esse ano, gente. A gente precisa ler. Eu retomei muito o meu hábito. Eu já lia bastante, né? Mas eu estava lendo mais notícia. Eu estou voltando a ler livro. É importante a gente ler mais em sequência livros, resenhar livros, compartilhar livros. Vamos ajudar. Lembrando que 20 pilas aqui vocês adquirem meus livros em PDF. Faltam 61. Se a galera passar o vapo, tem 3 livros que eu posso dar de presente para vocês. Tem um membrinho aí que é o nosso curso de jornalismo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!